Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial que é falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom dia, meus queridos amigos da Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz. Que Jesus nos envolva com seu amor e sua paz. E que possamos sentir-nos na memória do pensamento, nas margens do Mar da Galileia, ali onde muitos de nós escutávamos a voz do Divino Mestre. Continuaremos relatando aquela viagem de 1861, mas agora na cidade de Bordeaux. Aquele convite que o Sr. Allan Kardec tinha recebido no dia 7 de agosto era, digamos assim, uma convocatória para que ele acudisse. Diz assim: os mais fervorosos adeptos da doutrina, cujo número aumenta diariamente, desejam organizar uma sociedade que dependeria da de Paris. O que estavam querendo dizer com essas palavras inseridas no convite? Que eles queriam criar uma segunda sociedade espírita, além da que já existia em Paris. Prestamente, o Sr. Allan Kardec diz assim no seu discurso: antes, porém, de falar dos espíritas de Lyon, não devemos esquecer os de Sens e de Mâcon, que visitamos de passagem, e agradecer-lhes a simpatia e acolhida. Em 1 ou 2 anos serão mais de 30.000 espíritas. O espiritismo se recruta em todas as classes, mas é sobretudo nas classes operárias que se propagou mais rapidamente. Diz assim:
que julgamos um dever consagrar aos trabalhadores a maior parte do nosso relato. O que eu já mencionei anteriormente, a sua deferência. Diz ele, jamais o Espiritismo acolheu a mudança de religião, nem o sacrifício de suas crenças. Não pertence particularmente a nenhuma religião, ou melhor dizendo, está em todas elas. Ou seja, aqui o Sr. Allan Kardec vem fundamentar aquilo de as portas da casa espírita estão abertas para todos os procedentes das outras religiões. Não vos pedirá, abandonem sua filosofia, pedirá respeito. Porque muitos de nós acompanhamos os nossos familiares, batizados, casamentos. E numa ocasião, até me convidaram para ir a um templo judaico, uma sinagoga. Mas nós estamos ali em oração, em respeito. Jamais acudiríamos ali para tomar a tribuna e falar de doutrina espírita. O mesmo respeito sempre exigimos de todos aqueles que vêm das diferentes religiões para aprender, estudar, ou para receber um passe espírita, ou para ouvir uma palestra. Então, Erasto, diz Allan Kardec, que conheceis pelas notáveis dissertações publicadas na revista, ditou espontaneamente, antes da minha partida, em vossa intenção, a epístola seguinte que me encarregou de ler em seu nome. Que destacava ali aquela epístola de Erasto. Ele dizia e advertia, cuidado com escutar, digamos assim, as intrigas. Não ignoro, como não deveis ignorar, que recorrerão a todos os meios para semear a divisão entre vós, que vos armarão ciladas, que semearão emboscadas e toda sorte em vosso caminho, que vos oporão uns aos outros. Mas podereis evitar tudo isso, praticando os sublimes preceitos da lei de amor e de caridade, em primeiro lugar, diante de vós próprios, e a seguir, diante de todos. Vos lembrareis, espíritas de Bordeaux, que a vossa união é o verdadeiro encaminhamento para a união e a fraternidade universal. A esse respeito, me sinto feliz, muito feliz de poder constatar claramente que o Espiritismo vos fez dar um passo à frente. Recebei, pois, nossos cumprimentos, pois aqui falo em nome de todos os espíritos que presidem a grande obra de regeneração humana, por terdes, por vossa iniciativa, aberto um novo campo de exploração e uma nova causa de certeza aos estudos dos fenômenos de além-túmulo, por vosso pedido da filiação, não mais como indivíduos isolados, mas como um grupo compacto. Pela importância da iniciativa, reconheço a alta sabedoria de vossos guias. Além do mais, diz assim, agradeço ao meigo Fenelon e seus fiéis auxiliares Jorge e Marius. E aqui está nos dando 3 dados, essa carta de Erasto. Esses 3 espíritos apoiavam o grupo de Bordeaux. Aproveito essa circunstância para também dar testemunho aos espíritos de Ferdinand e Felícia, que todos conheceis, esses dignos colaboradores, secundados pelo humilde Marcelin. Então, aqui Erasto está falando de toda essa camada de espíritos que estão apoiando ali aquele grupo. E claro, como sempre, o Sr. Allan Kardec era recebido em banquetes, e ali, o dia 20 de setembro, ele recebe o brinde do Sr. Lacoste. Lacoste com uma marca, essa que todo mundo tem nas camisetas. Diz, Senhor, rogo principalmente à juventude que me ouve a bondade de prestar atenção às poucas palavras
de fraterna afeição. Nesse caso, o Sr. Lacoste está pedindo e fazendo aquele apelo às inteligências jovens para que façam espaço aos estudos espíritas. Também se destacava ali naquela região que um grupo tinha começado os primeiros grupos de estudo da doutrina espírita. Já não era a fenomenologia só. E tem uma pequena criança, o filho do senhor Sabó, José Sabó, que é uma criancinha de 5 anos mais ou menos também. E ele lê uma mensagem para o senhor Allan Kardec que diz assim: permiti a mais jovem de vossas crianças espíritas vir hoje, dia para sempre gravado em nossos corações, vos exprimir a alegria causada por vossa estada entre nós. Ainda estou na infância, mas meu pai já me ensinou que são os espíritos que se manifestam a nós. A docilidade com que devemos seguir os seus conselhos, as penas e recompensas que nos estão destinadas. E, em alguns anos, se Deus o julgar conveniente, também quero, sob os vossos auspícios, tornar-me um digno e fervoroso apóstolo do Espiritismo, sempre submisso ao vosso saber e à vossa experiência, em recompensa por estas breves palavras ditadas por meu coraçãozinho, conceder-me, eis, um beijo que não ouço vos pedir. Olhem a ternura com que é aberta esse banquete, esse brinde, digamos assim. E o pai da criança, que era o senhor que levava em frente a bandeira do Espiritismo, o senhor Sabó, diz assim: a grande família da qual fazeis parte vai aumentar diariamente o número de seus filhos. Em breve não haverá mais em vossa bela pátria nem cidades, nem povoados, onde não se tenha estabelecido a tenda dos membros desta tribo abençoada por Deus. Já nos seria impossível assinalar os numerosos centros que gravitam em torno do foco luminoso cuja sede é Paris. Vejam a implosão que tinha havido ali em todas as regiões, ou explosão, melhor dito, da doutrina. Entre estes, se distingue pelo saber, inteligência e união fraternal a Sociedade dos Espíritas de Metz. Olhem aqui, esta sociedade esquecida, olvidada na história e no tempo da cidade de Metz, era reconhecida por todos os espíritas. Um mecânico que trabalhava ali na cidade de Bordeaux, o senhor Desqueyros, também dá sua mensagem de boas-vindas ao senhor Allan Kardec, dizendo-lhe: nosso caro mestre. E descreve os seus sentimentos. Nós que somos do número dos que professam, vos bendizemos do fundo do coração e rogamos ao nosso Criador para que vos deixe ainda muito tempo entre nós, a fim de que, quando vossa missão estiver terminada, já estejamos bastante firmes na fé para nos conduzirmos sozinhos, sem nos afastar do bom caminho. Ele destaca, esse senhor mecânico, 4 deveres diferentes. Nos tem esclarecido esta doutrina que nós nos aderimos com muito compromisso. O dever de submissão, o dever de afeição, o dever de zelo e o dever de prática. Estes lemas ou estes deveres, nós deveríamos tornar a estudá-los. Dever de submissão, que nos faz ouvir com docilidade. Quantas vezes estamos numa sala de estudo espírita e não conseguimos ouvir com docilidade nosso companheiro, nosso coordenador? Por mais disparate que ele esteja dizendo, é nosso dever ouvir com docilidade, para não atacar, para não julgar, para espalhar a fraternidade, a paz no nosso coração. Segundo dever de afeição, que nos faça amar com ternura. Quantos de nós
temos o olhar de ternura para nosso companheiro que chega muitas vezes abafado, estufante do trabalho. Às vezes se atrasa. Quanto nós deveremos praticar esse dever de afeição, amorosidade com ternura. O terceiro dever de zelo para atender seus interesses com ardor. Fazer as coisas com ardor é entrega. Fazer o que muito bem os praticantes das artes marciais sabem que é o A, o alfabeto, a primeira letra do alfabeto das artes marciais. Concentração, entrega. Naquele momento em que estamos na casa espírita, esquecer o celular. Fazer o parênteses, fazer aquela separação. Esta hora, ou este horário, é meu direito e aqui eu me concentro. Não me distraio com a fala, com a conversa, com o celular, com a notícia, com o futebol, com a novela. Não, este é o momento que eu escolho para me focar. Porque todo o estresse deriva de querer atender muita coisa ao mesmo tempo. Toda a ansiedade provém de querer viver o futuro antes de tempo. E toda a depressão provém de trazer o passado à tona o dia de hoje com toda a carga emocional. Então, a importância do dever de zelo. E o último, o dever da prática, que nos faça honrá-la por nossas obras. Diz assim o Senhor Desqueiroz, não podemos negar que há momentos na vida em que a razão talvez pudesse nos sustentar, mas outros há em que se tem necessidade de toda a fé que dá o Espiritismo para não sucumbir. Que interessante, não é verdade? E como bem o sabeis, progresso e sofrimento marcham juntos, mas quando o desespero oprimia os nossos corações, viestes trazer-nos força e coragem. E, para finalizar, diz assim o Senhor Mecânico, diz este, irmãos, coragem, suportai corajosamente as provas que vos são enviadas e Deus vos bendizirá. Sabei, pois, que somos apóstolos devotados e que neste século, como nos que se seguirão, vosso nome será abençoado pelos nossos filhos e pelos nossos amigos operários. Que alegria terá sentido o coração de Allan Kardec ao escutar de um humilde operário esse reconhecimento, essa gratidão de que te bendiziremos pelos tempos afora. E agradecendo todos esse carinho, Allan Kardec diz assim, e a acolhida me impõe uma grande responsabilidade. O que espero fazer com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, não só para convosco, mas ainda para com os espíritas de todos os países, dos quais sois representantes como membro da grande família, para com o Espiritismo em geral, que acabais de aclamar nestas 2 reuniões solenes. Vejam aí outro dado, Allan Kardec teve 2 reuniões ali na cidade de Bordeaux, e geralmente aconteciam isso nas suas viagens, uma reunião de recepção e outra de despedida. E Allan Kardec fala, ontem falei da força irresistível de que sois a prova evidente. Não é um fato característico a inauguração de uma sociedade espírita que, como a vossa, se inicia pela reunião espontânea de 300 pessoas atraídas. Olhem aí, os corações unidos para fundar uma sociedade. E o Espírito de verdade, diz ele, meu guia espiritual, falou-me, Deus marcou com o selo de sua imutável vontade a hora da regeneração dos filhos dessa grande cidade. A obra, pois, com confiança e coragem.
Allan Kardec, neste dado, ele diz assim: esta noite, os destinos de seus habitantes vão começar a sair da rotina das paixões que sua riqueza e seu luxo faziam germinar, como joio em meio ao trigo, para alcançar, pelo progresso moral que ele vai imprimir, o Espiritismo à altura dos seus destinos eternos. Allan Kardec dá um dado importantíssimo. Esta noite, ou esta última noite, eu recebi uma mensagem. O Espírito da Verdade vinha me dizer: os destinos dos habitantes desta cidade sairá das paixões e começarão o progresso moral. Esse é o nosso desejo, não só para Santo Amaro da Imperatriz, senão para todos os habitantes do querido Brasil, da pátria do Evangelho, da pátria do coração, para toda a América, para todo o mundo, que o progresso moral se faça uma realidade. Não nos importem as lutas, os desafios, não nos emaranhemos nas covardias, nas alocuções terríveis, denigrantes que tem qualquer lugar para onde olhemos. Ao contrário, meus irmãos, coragem, fé, apoiados naqueles espíritos, naquele valor que tinham para desafiar a coroa do império que ainda havia, chamada República. No entanto, eram controlados pela polícia, vigiados, como numa ditadura. E apesar dos pesares, apesar de tudo isso, sembraram a doutrina espírita. E graças a essas mensagens de toda a espiritualidade que foi mencionada aqui, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir de hoje, cada vez que abramos uma página, elevemos um pensamento de gratidão aos médiuns e a todos os espíritos que ali participaram nesta grandiosa obra, assim como nosso querido coração amado de Allan Kardec. Muita paz, muita luz, e continuaremos estas breves relembranças dos pioneiros da doutrina. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando
a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja.